Olá pessoal, eu sou o professor Maurício. A gente vai fazer uma revisão rápida de conjuntos símbolos, né? Nesse caso específico a gente vai trabalhar com esses nossos 4 amiguinhos aqui, tá? Melhor, esses 6 símbolos de pertinência e subconjuntos. Pertence, não pertence, está contido, não contido, contém, não contém, ok? Vamos lá para o primeiro conceito que a gente vai trabalhar, os símbolos de pertinência, ok? Os símbolos de pertinência, deixa eu lembrar para vocês, o símbolo de pertinência é esse, o do E, que é o pertence, ok? Então, lembra, os símbolos são o do E de pertence e do E com um tracinho no meio, que é o não pertence, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos uma característica básica dos conjuntos, que é o A, que é letra maiúscula, o sinalzinho de igual, desconfigurou um pouquinho aqui a chavezinha, e aqui dentro são os elementos, que vão de 2 a 7. Primeira pergunta para fazer a relação de pertinência. O 7, o elemento 7, ele pertence ao conjunto A? Aí que está fazendo, está perguntando. O elemento 7 pertence ao conjunto A? Se você for olhar aqui em cima, o 7 pertence ao conjunto A. Eu vou colocar o símbolozinho do pertence, do E. Beleza? Aí para frente. O elemento 9, elemento conjunto. O elemento 9 pertence ao conjunto B? Se você for olhar, o 9 pertence ao conjunto B. Aí eu posso até pensar, professor, mas Maurício, você nem fez o conjunto B. Então, eu vou fazer um conjunto B aqui, ó. Ok? E o conjunto B eu faço com os números 5. Ok? Faço 5, fecho a chavezinha, né? E aí eu pergunto, o 9 pertence ao conjunto B? Aí eu vou colocar aqui, não pertence. Beleza? Ok. Segue, vamos seguir o baile. Vamos lá. O próximo conceito que a gente vai trabalhar é os subconjuntos. Aí você vai olhar que nós temos a seguinte relação. Nós temos um conjunto maior, representado pelos elementos de 1 a 9, ok? Temos e 2 subconjuntos menores, 3, 4 e 5, que é o B, 5, 6, 7, 8, que é o C, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte. Vamos lá. Primeiro vamos trabalhar com a relação de contém e não contém. Contém é a relação. Vamos lá, o contém, que é esse símbolo aqui, pessoal, ó, o C para frente, virado ao contrário, que é o contém, e o não contém, que é o C com o Czinho cortado. Então nós temos lá, lembrando do contém, é a relação do maior conjunto para o menor, ou seja, um M no conjunto maior para um menor. Então vamos pensar comigo? Vamos pensar aqui primeiramente. Vamos fazer a relação do conjunto A com o conjunto B, tá? Veja, falei a relação do maior para o menor. Então, o conjunto A, o grandão, contém dentro dele o conjunto B. Se você olhar, o conjunto B tem o elemento 3, 4 e 5. Eles estão dentro do conjunto maior, não estão? Logo, o conjunto A contém o conjunto B, ok? E agora vamos para uma outra relação. O conjunto B contém o conjunto C? Aqui já daria para ver que o conjunto B é um conjunto menor, pequeno. É impossível ele conter um conjunto maior, porque tem mais elementos. Nesse caso, você não tem
Ah, mas professor, eu tenho 5 no C. A pergunta é, todos os elementos do C estão dentro do B? A resposta seria não. Então, o conjunto B não contém todos os elementos do C. Ok? Vamos lá. Seguindo a trincheira. Agora a gente tem... Eu poderia pensar assim até. Eu poderia fazer aquela relação da seguinte maneira, até pelo diagrama, tá? Então nós podíamos ter assim o conjunto A, ok? Então nós poderíamos ter assim, vamos pegar aqui o 1, o 2, o 3, nós teríamos o 4, nós teríamos o 5, ok? Vamos fazer um outro conjunto aqui do lado, porque só para vocês entenderem como eu vou fazer. Esse aqui é o conjunto A, vê se vocês conseguem me entender. Esse é o que é o conjunto B. O conjunto B é o 3, 4 e 5, ok? O conjunto C, nós teríamos o 5, 6 e o 7, correto? 5, 6 e 7, então eu vou colocar aqui o 6, o 7 e o 9. E aqui embaixo, olha que legal, e aqui embaixo, eu podia até apagar esse 5, vou colocar esse 5 aqui embaixo, ó, para ficar mais visível, tá? Vamos apagar esse 5 aqui, ó. Isso é normal quando você está montando, né? Então eu vou pegar o C, então seria 5, seria esse conjunto aqui, ó. Esse seria o C. Então nós teríamos a pergunta, o conjunto A contém o conjunto B. O conjunto A contém os elementos do conjunto B, pode ver que ele está dentro. O conjunto B está dentro do A. Então ele o que? Contém. Então, vamos fazer a outra relação que a gente já tinha feito. O conjunto B contém o conjunto C. Se você ver, os elementos do C, nem todos os elementos do C estão dentro do B. Veja, no B eu só tenho 3, 4 e 5. Só tenho o conjunto B, só contém os 5 do C. Então a resposta seria não contém. Beleza? Vamos para frente? Vamos lá. Agora a gente passa para o contido e não contido. Um símbolo parecido. Então a gente vai lá. Contido, olha que legal. É um C agora certinho. Eu vou fazer contido assim. A gente pode colocar tá contido, tá? E no contido, olha o C como é que ele fica. Agora nós temos a relação ao contrário, que é do menor conjunto para o maior. Então vamos pensar comigo? Vamos lá. Vamos pensar comigo. O conjunto B, que é pequenininho, né? Ele está contido. Vamos lá. O conjunto, qual foi a minha pergunta? O conjunto B está contido no conjunto A. A pergunta, o conjuntinho menor B está contido no conjunto A? Você vai olhar que o 3, 4 e 5 está contido lá no maior. Então a resposta é está contido. Vamos colocar outra? Vamos. Por exemplo, aqui eu teria que ter um outro conjunto, né? Eu fiz a relação, eu vou fazer o conjunto D.
que eu colocaria o elemento, vamos pensar, o 0, tá? Número natural 0. O conjunto D, ele está contido no conjunto maior A? Você vai falar que não está, então não está contido. Ok? Tá? Então, eu ia fazer via diagrama de Venn, vamos lá, pensando no diagrama, a gente teria algumas relações interessantes a pensar, tá? Por exemplo, vamos lá, olha aqui, ó, o conjunto maior, seríamos o 1, vamos colocar 1, o 2, o 3, agora você é mais esperto, né? O 4, o 5 vou deixar aqui embaixo, né? Aí eu tenho esse é o conjunto, nós temos aí o 7, o 6, o 7 e o 9, né? E do outro lado nós teríamos o conjunto B, nós teríamos o conjunto A, ok? No conjunto B nós teríamos aqui, ó, esse aqui seria o conjunto B, ó. Eu posso até ter, né, na outra lauda ter me enganado, mas esse aqui seria o conjunto B, correto? Com os elementos 3, 4 e 5, isso. E o C seria o 5, o 6, o 7 e o 8, não tem 8, né? Este aqui seria o nosso amigo C. Se você olhar, né, essa seria a relação, e eu fiz a pergunta, o conjunto B está contido no conjunto A? Aí você vai olhar o conjunto B, ele está dentro do conjunto A, sim, que é o maior, tá? Então ele está contido. E o conjunto, eu fiz o conjunto D, né? O conjunto D do elemento 0. Professor, mas como é que eu faria o 0? Eu colocaria separado, né? Eu faria um outro conjunto aqui do lado, correto? Conjunto D. Ele podia até ter grudadinho, mas não entrando, com um elemento 0. Correto é fazer um pinguinho assim para representar, tá? Mas tudo bem. Aí o conjunto D não está contido no conjunto A, beleza? Então vamos lá. Agora vamos para o próximo conceito e o último, união e intersecção, ok? Vamos lá, vejam que interessante que é o símbolo. União. A união, vou voltar aqui a tela, tá? Vamos voltar aqui na tela para mim, só na intersecção que eu quero agora. Isso. Então vamos pensar comigo. O símbolo da união é um Uzinho, ó que legal. Um U. A intersecção é um U de cabeça para baixo. Isso. Agora nós vamos pensar comigo. Nós temos o conjunto A, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B com os elementos de 5 a 9 e o conjunto C dos conjuntos de 8, 9, 10 e 11. Olha aqui, se eu quisesse a união de... Se eu pegar o conjunto A, eu quero que você faça a união com B. Ok? Qual seria a união B? União é juntar. Vamos fazer um conjunto que tenha os elementos de A e B. Quem seria? Vamos pensar comigo? Aí seria, nós não teríamos o 2, teríamos o 3, teríamos o 4, correto? Teríamos o 5. Não preciso repetir o 5, porque o 5 já está no B, não tem?
Mas como vai entrar agora os elementos do B, que são quem? O 6, o 7, o 8 e o 9. Beleza? E agora, se eu quisesse, vamos pensar comigo, eu quero só eu quero a intersecção de A e de B. Bem, vamos lá, amigos. O que seria intersecção? Apenas os elementos que se repetem em A e B ao mesmo tempo. Se você olhar, nós temos os 5 que repete no A e repete no B, concordam? Então, a intersecção de A e B seria apenas o elemento 5. Ok? Fechou. Né? E aí, se eu tivesse... eu vou fazer essa comparação específica para a gente poder passar um elemento. Se eu fizesse, olha que interessante, se eu tivesse via diagrama. No diagrama eu faria assim. Nós teríamos o conjunto A, o elemento 2. Lembrando que tinha que fazer correto, se fazer junto com um pontinho, tá? Então, estou fazendo aqui para a gente poder acelerar um pouquinho. 4 e 5, ok? Tá, vou colocar o pontinho aqui em cada um, para não dizer que eu não coloquei. Então, tá, e no conjunto B, olha, o conjunto B eu vou colocar no meio, 5, porque ele está fazendo parte do A e do B ao mesmo tempo, ok? Então, eu vou colocar com os elementos 6, 7, 8 e 9. Se você olhar a união de A e B, dá todo mundo. Então, com o 5 não precisa colocar 2 vezes, porque ele já está em 1. E a intersecção, quem é o cara que está no meio dos dois? É o 5. Ok? Bem, para a gente fechar o nosso conceito, nós vamos fazer ainda mais uma relação que deixa eu ver se eu coloquei aqui, isso, que é um intervalo numérico, tá? Vamos fazer aqui uma lauda aqui já junto com vocês. O que seria intersecção? A intersecção, basicamente, ela vai trabalhar com as seguintes relações. Fugiu aqui um pouquinho, mas tudo bem, dá para entender que a gente está trabalhando. Então tá, eu vou querer agora a seguinte relação, tá? Via intervalo. Eu quero A união B via intervalo. Lembrando, tá? Nós teríamos eu teria que fazer especificamente usando intervalo o seguinte conceito. Eu vou fazer aqui, ó, o conjunto A. Eu vou dar uma inventada, né? Ele teria o seguinte: ele começa com o intervalo fechado, olha essa chavezinha fechada aqui, que vai do 2, correto, ao 5. Eu vou deixar aqui só para vocês verem aqui como fosse um intervalo aberto, ok? Tá bom? O que é intervalo aberto? Vai até o 2, é como fosse assim, igual a 2. E o 5 seria como fosse maior que 5, ou seja, são todos os números de 5 em diante. Ele é aberto, ele vai para frente, tá? E aqui no conjunto B eu vou fazer assim. Opa, ficou grandinho, mas vamos lá. Eu vou fazer o intervalo, eu vou fazer o intervalo aberto no 5, ok? E vou fazer o intervalo fechado no 9, tá bom? Lembrando, aberto, intervalo aberto, bolinha, a gente vamos representar como uma bolinha fechada.
chavezinha para dentro. Intervalo aberto, eu vou fazer com uma bolinha aberta, tá bom? Então vamos fazer. O conjunto A eu vou representar assim, numa linha numérica, que vai do 2, ok? Eu vou colocar aqui o 2, ó. Olha lá, pessoal. Uma bolinha fechada, que vai do 2 e vai até o 5. Só que o 5 vai ser uma bolinha aberta. Por que bolinha aberta, Maurício? Porque ele é um intervalo aberto. O conjunto B, tá? Ele vai começar no 5, correto? Aberto, ok? E vai até quem? O 9 fechado. Tá? A pergunta é, eu quero A união com B. Então vamos pegar. Se eu quisesse fazer A união com B, eu pegaria todos os elementos que vão, ó. Se eu quisesse unir, eu começo na linha, começa no 2 e vai até onde? O 9. Então eu vou começar a bolinha, fechar essa bolinha que vai aqui do 2 e vai até o número 9, tá? E aí você vem pensar assim comigo. Aí eu pego, como é que eu represento? Vou representar. Opa, vamos colocar o 2 aqui, esse não me esqueço dele. Então ele vai do 2 e vai até o 9, ok? E ele é intervalo fechado, porque a bolinha aqui, ó, fechada. Se eu quisesse a intersecção B, estamos fechando o vídeo, correto? Se você está realizando alguma atividade comigo, é necessário você fazer um comentário na postagem, correto? Se você está só assistindo, tudo bem. Bem, se você ver o que é a intersecção, é aquele que está no meio. Quem é aqueles que estão no meio da nossa amiga, do nosso intervalo? No meio da linha eu tenho apenas o elemento 5. Então, nós teríamos apenas o aberto, né? Vou fazer a bolinha aberta aqui, que seria o elemento 5. Ok? Tá bom? Então nós teríamos aqui para representar para vocês o 5, né? Fique bem claro, se eu tivesse aqui mais um número, por exemplo, repetindo, por exemplo, se eu tivesse aqui um 3, melhor, um 7, tá bom? Se eu tivesse aqui um 7, se olhar aqui no meio do intervalo, teríamos o 5 e o 7. Aí seria o 5, correto? Né? Vou colocar aqui, ó, vamos riscar aqui. Seria o 5, ok? E também o 7, só que o 7 aí seria fechado. Vamos ver, espero ter ajudado vocês essas duas relações, tá bom? Beleza? Eu sou o professor Maurício, né? E vocês têm o meu canal aí do YouTube e tem minha página na internet, mauriciomunhoz.blogspot.com.br. Um abraço.